Bom dia a todos, meu nome é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, e estamos aqui começando mais uma terapia matinal, mais uma live. E eu esqueci de conferir o número, eu acho que é número 37, se eu estiver enganado vocês me perdoem, eu corrijo depois na descrição. Vamos dar uns minutinhos aí para o povo entrar, um pequeno atraso aí devido aos probleminhas técnicos com o celular, meu celular, tadinho, já tá velhinho, tá pedindo arrego. Bom dia pro pessoal que tá entrando. Espero que meu celular pare de dar chilique, não aguento mais. Tá difícil a coisa. Mas vamos lá. Bom dia pra todo mundo nessa linda quarta-feira linda. Aqui tá nublado, tá chovendo, graças a Deus. Depois de uma onda de frio, que todo mundo pedindo frio, agora o frio veio, todo mundo quer o calor. O povo, ser humano é indeciso, né? Mas vamos lá. Começando mais uma live, terapia matinal. Eu acho que é número 37. Se eu tiver enganado, depois eu corrijo. Que hoje, devido aos problemas técnicos, eu não consegui fazer algumas verificações. Minha colinha está aqui como sempre. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente tem me pedido. Aqui também, Bruno, tá uma chuvinha chata de começa e para, começa e para. Mas isso não vai impedir a gente, né? Essa brincadeira serve também para falar um pouquinho de crenças limitantes, mas vamos lá. Hoje eu vou falar sobre crenças na terapia. O nome original que eu tinha dado para essa live era Crença no Divã, mas eu cheguei à conclusão, depois de conversar com algumas pessoas, que isso poderia criar um mal-entendido. Poderia dar uma segunda ideia aí, um subliminar de uma crença na terapia, de uma força muito grande para a terapia, abrindo a discussão para um lado que eu não queria. Então eu decidi mudar o nome e eu decidi chamar de Crença na Terapia. O que significa crenças na terapia? Qual é a maior dificuldade de um terapeuta, de um psicólogo, de qualquer pessoa que trabalha com saúde mental na hora do atendimento com a pessoa? É lidar com as crenças dela. E quando eu falo crenças, eu não estou falando só da questão da fé, eu não estou falando só da questão da religião, estou falando de crenças, daquilo que ela acredita. Perdão. Daquilo que ela acredita para ela, daquilo que ela crê que ela é capaz, daquilo que ela... Nosso amigo Carro do Ovo, como sempre, passando pontualmente nesse horário, nunca vi. Daquilo que a gente acredita que é capaz de fazer e aquilo que a gente acredita que não é capaz de fazer. O nosso propósito é o que faz a gente levantar de manhã. É aquela coisa que quando a gente abre o olho, é a primeira coisa que a gente pensa: o que eu tenho que fazer hoje? Quais são minhas obrigações? Quais são minhas rotinas? Quais são as minhas necessidades hoje? Esse é o nosso propósito, né? Aquilo que faz com que a gente levante, faz com que a gente acorde e nos motive a sair da cama. Quais são as nossas crenças? São os propósitos de todos os dias ao longo da nossa vida. Aquilo que a gente acredita pra gente, aquilo que a gente almeja, os nossos sonhos, nossos objetivos, nossas metas. É o emprego, é o carro dos sonhos, é uma casa, é fazer uma grande viagem. Tudo isso são metas, tudo isso são objetivos. E a crença ela vai entrar quando você parar e pensar: como eu vou fazer isso? Eu consigo fazer isso? Eu mereço isso na minha vida? E sim, na terapia muita gente vem com essa dúvida. Eu quero crescer no meu emprego, mas eu acho que eu não mereço ganhar mais. Eu quero melhorar de vida, mas eu acho que eu já cheguei no meu limite. Então tudo isso envolve as crenças que a gente tem, as crenças que a gente carrega no dia a dia. E as crenças que a gente trabalha, eu vou falar a definição pelo dicionário. São aquelas coisas que a gente adota como verdades, mesmo que inconscientes. Algumas vêm do nosso próprio aprendizado. Estudei muito, cheguei longe, me formei, não preciso estudar mais. Então quando eu falo para mim, não preciso estudar mais, eu estou criando dentro de mim
um certo limite. Porque eu acho que eu já cheguei primeiro até onde eu consigo, segundo até onde eu quero. E se eu esbarrar numa dificuldade profissional que me exige um treinamento, um curso profissionalizante, algum tipo de aperfeiçoamento, eu vou estar resistente a isso. Porque eu criei dentro de mim a ideia, a crença de que eu já estudei tudo que eu precisava, me formei no 2º grau, não preciso ir além disso. Isso é uma crença limitante, entendeu? Porque ela está me mantendo numa zona que está me afastando de oportunidades. De repente eu estou perdendo emprego porque eu não estou mais investindo em mim, não estou mais correndo atrás de mim. Então, assim, tudo isso tem a ver com aquelas crenças que a gente usa para limitar o nosso espaço. Quando a gente fala de crenças, todo mundo tem a sua. Quem tiver uma crença agora, quem conseguir pensar em alguma coisa agora que te prenda, que dificulte a sua vida, que você sinta, que te prende naquele momento, no momento atual de vida, coloca aqui pra gente conversar. Se você quiser, claro. Se não, pensa nela. Apenas pense. O que seria uma crença? Eu vou dar alguns exemplos aqui que eu anotei, que muita gente me traz em terapia. Trabalho muito com orientação vocacional, então eu escuto. Eu gostaria de fazer engenharia, mas eu nunca fui bom de matemática. Acho que é por isso que eu não consigo. Isso é uma crença limitante. Eu não ser bom não quer dizer que eu não consiga. Só quer dizer que eu tenho que me esforçar mais. Só que a minha maneira de dizer isso para mim, de dizer isso para o meu cérebro, cria um bloqueio na minha frente. Eu coloco aquilo como obstáculo, eu vou até ele, eu ando até aquela parede, olho para cima dela, dou meia volta e vou fazer outra coisa. Porque eu não acredito que eu seja capaz de ir além daquele ponto. E isso é um desafio. Isso é um grande desafio. Aquela pessoa que se forma na faculdade, fica um tempo desempregada, vai trabalhar com outra coisa e depois começa a dizer para si mesma: me formei em Direito, mas nunca tive uma oportunidade, por isso que hoje eu trabalho com um restaurante. Por isso que hoje eu trabalho como garçom. Dá a entender o quê? A pessoa está se convencendo de que o mercado está difícil, de que o direito talvez não tenha servido para ela, entendeu? Mas ao mesmo tempo ela está colocando nela uma limitação de que talvez ela não esteja investindo direito na própria carreira, correndo atrás das próprias oportunidades. A Vanessa falando aqui, eu tenho uma muito forte desde a adolescência, que não sou boa com finanças. Vanessa, isso é tão complexo que você não imagina. Uma das linhas que eu trabalho é a parte de finanças. Quando a gente vai fazer uma organização de vida, um planejamento de futuro, né? A gente tem de finanças como a parte de contas. Na verdade, as finanças é só uma parte da nossa economia. Você deveria chamar de economia. Eu não sou bom com a sua economia. O que seria a sua economia? Você entender quais são seus ganhos, o que está entrando, você ser capaz de colocar no papel quais são os seus gastos, e a partir daí você vai ter uma ideia clara de quanto dinheiro você tem. Você ganha para suprir os seus gastos com alguma sobra? Ou está no 0 a 0? Ou está faltando? Quando você tem esse entendimento, a primeira coisa que você consegue fazer é cortar aquilo que é supérfluo. Porque a gente pensa nos cortes das coisas grandes, das contas grandes. Só que o que são contas grandes? É escola, é faculdade, é aluguel, é prestação do carro, é imposto, coisas que a gente não consegue tirar da tabela. Onde a gente consegue mexer? É no cafezinho que a gente toma todo dia, é na paradinha que a gente faz na padaria para comer uma tranqueirinha, entendeu? Várias pequenas coisas que quando você vai inserindo na tabela, acabam dando quase tanto quanto as contas grandes. Enfim, se eu me estender nisso aqui, a gente vai ficar horas só falando sobre isso. Mas quando você consegue olhar para essa divisão, quanto entra e quanto tem que sair, você entende o quanto você tem de fato. E a partir daí você consegue guardar um dinheiro. Eu falo por experiência própria. Eu sempre tive muita dificuldade com finanças. Primeiro que eu fui fazer psicologia, já não é uma faculdade, já não é uma carreira fácil, sobretudo para homem. Crença limitante que eu superei depois da faculdade, porque eu me formei ouvindo de todo mundo: o mercado é mais fácil para mulheres, é mais fácil para uma psicóloga conseguir trabalho. Primeiro, a maioria das vagas é para psicóloga, entendeu? O que não quer dizer que se você mandar seu currículo e a empresa se interessar, ela não vai te entrevistar. Então você tem que botar a cara, você tem que arriscar. Ou seja, ir além da sua zona de conforto, além daquela crença que te limita.
Entendeu? Então não diga que você não é boa com finanças. Diga para você mesma que você tem dificuldade nas suas finanças. Quando você coloca você em dúvida, você dá um chacoalhão no seu cérebro e fala: opa, tem alguma coisa mudando aqui, deixa eu reaprender. Erickson fala de 3 ondas para mudança: reconhecimento, reorganização e reelaboração. Reconhecimento é você ser capaz de olhar para você e entender qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade, qual é a crença que te prende no seu dia de hoje. Por que os seus dias são uma rotina? Por que as suas dificuldades são sempre as mesmas? Reorganização é você começar a fazer uma bagunça nas coisas que você faz, na maneira que você faz, para fazer de novas maneiras. Que nem arrumar um guarda-roupa. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando vai arrumar um guarda-roupa? A gente tira tudo. A gente faz a mesma coisa com a nossa mente. Se eu preciso mudar, eu preciso entender onde está o problema. Eu tenho que mexer em tudo que está aqui dentro. Toda essa bagunça, todo esse arquivo que tem aqui. Separar o que vale a pena e jogar fora o que não vale a pena. Entendeu? Então, reorganização e elaboração é recolocar tudo no lugar certo. Fazer novas pontes neurológicas, criar novas lembranças, criar novos pensamentos, novos hábitos, ou seja, recondicionar a nossa mente a funcionar de uma nova maneira, pelo nosso bem, deixando as crenças para trás que nos prendiam e buscando novas crenças, as crenças libertadoras. Daqui a pouco eu vou falar nelas. A Kélia falou aqui. Serenidade a falar, dá uma paz. Obrigado, Kelly. Eu faço o melhor que eu posso aqui. Tem gente que fala que eu falo muito baixo. Eu tenho problema com esse celular, que às vezes eu ponho o microfone dele e ele dá pau. Às vezes eu ponho e ele funciona. E às vezes com o microfone as pessoas acham que eu ainda falo baixo. Então eu resolvi adotar que eu falo baixo, falo aqui pertinho se precisar. E se tiver muito ruim o som, vocês me falam que eu vou elevando minha voz. Tá bom? Então, as crenças, a questão na matemática, né? Como eu falei, não sou bom de matemática, por isso não consigo fazer uma faculdade de engenharia. Mas se o meu sonho é fazer uma faculdade de engenharia, eu tenho que deixar o meu medo da matemática de lado. Uma das linhas da hipnoterapia e da terapia e da orientação vocacional é você passar por essas dificuldades. Aonde está o meu problema? Onde está o meu obstáculo? Ah, está em tal matéria. Então é ali que eu vou me concentrar. Porque aquilo que eu faço bem, que eu faço porque eu sou tranquilo de matéria, eu não preciso me dedicar tanto. Eu tenho que me dedicar. Mas eu não preciso dedicar tanto tempo quanto naquela que eu tenho mais dificuldade. E aí você tem o quê? Uma organização de estudos, uma organização de tempo. Seu tempo de estudo vai ser mais produtivo, vai render muito mais. E a sua meta, que é chegar numa faculdade de engenharia, vai ficar cada vez mais perto de você, tenha certeza. Tá? Outra coisa que eu ouço muito, e essa aqui eu tenho certeza que muita gente aqui vai se identificar. Nunca vou emagrecer, porque não tenho disciplina para manter dieta e praticar exercícios. Como se emagrecer fosse só fazer uma dieta e praticar exercícios. Tem muito mais coisa por trás. Lembra que o hábito de uma vida, você construiu sua vida inteira até o dia de hoje. Então você tem uma série de erros e uma série de acertos. Você não vai da noite para o dia dar um estalo e começar uma vida nova. Não existe isso. Nem com lavagem cerebral, porque até lavagem cerebral leva tempo. Então não existe transformação momentânea, não existe cura, não existe mudança em uma sessão como tanta gente prega aí. É um processo. Tá? Então, quando você está pensando no emagrecimento, você está pensando no seu corpo, na sua estética, na sua saúde, na sua aparência ou nas roupas que você quer vestir? Primeira pergunta capciosa. Porque a gente tem que ver onde está o foco. Ah, eu quero perder peso. Não vai dar certo. Você sabe por quê? O cérebro não entende a palavra não. O cérebro não entende nada que seja negativo. Então, se você falar para você, eu quero perder peso, ele vai tirar o perder da frase. Eu quero peso. Então, ele vai se concentrar o quê? Numa identidade de uma pessoa gordinha, de uma pessoa acima do peso, de uma pessoa com problemas de saúde. E ele vai construir essa identidade. Então, para você desconstruir isso, o que você tem que fazer? Olhar lá na frente e pensar. Não é pensar no que eu não quero mais. Eu não quero ganhar peso. O que o cérebro vai fazer? Vai ganhar peso. Eu tenho que pensar, eu quero saúde. Eu quero uma vida mais saudável.
quero usar roupas mais esportivas, mais atléticas, eu quero poder sair, eu quero não ter vergonha do meu prato de comida. Então essas são algumas coisas que eu trabalho muito com a questão de emagrecimento. Mudar o foco, mudar a ótica da pessoa perceber a si mesma e os próprios hábitos. E quando você consegue olhar para isso, quando você consegue mudar esse paradigma na sua rotina, a perda de peso se torna uma consequência natural. Porque você está falando para o seu cérebro, eu tenho que seguir um caminho mais saudável. Eu tenho que ser mais fitness. Se eu precisar fazer exercício, eu tenho que fazer, eu vou colocar a disciplina na minha rotina, vou pegar lá minha agendinha de tarefas diárias, vou inserir lá dentro atividade física, cuidar da minha alimentação, né? Aquela paradinha no fim da tarde na padaria, acabou. Acabou, porque na padaria você vai comer o quê? Você vai comer pão, botar glúten para dentro, né? Glúten engorda, glúten faz mal. Vai colocar pão para dentro, vai colocar bolacha, vai colocar creme, vai colocar café. Coisas que fazem mal para o organismo. Um pouquinho, de vez em quando, não tem problema. Porque o grande problema das pessoas com a dieta é elas encararem aquilo como um corte. Não é cortar. É você reduzir as coisas que come. Meu prato tem 2 colheres de arroz, vou passar a comer uma. Eu coloco 4 conchas de feijão, começa a colocar 2. Eu como 4 bifes, começa a comer 3, depois 2, até chegar em 1. Vai gradual. Não cobra de você uma coisa que você não sabe, não vai conseguir fazer e você sabe que não vai conseguir fazer. E o pior de tudo, quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que não vai conseguir fazer, é a gente se sabota. Então a gente coloca já outra crença limitante. Eu não consigo. Mas é óbvio, está tentando errado. Eu vou entrar numa academia, eu quero ter um corpo de Schwarzenegger. Não consigo. Primeiro porque ele fez aquilo a vida inteira. Segundo que ele provavelmente usou suplementos caríssimos, que ele tinha acesso naquela época. Terceiro, ele era novo quando ele começou. E quarto, a genética dele favorece. A genética dele ajuda. Entendeu? Então não adianta, eu tenho que olhar para a minha genética. Bom dia para o pessoal que está entrando aí ainda. Eu tenho que olhar para a minha genética. Qual é a minha genética? É de uma bomba? De uma pessoa musculosa? Ou é de uma pessoa magra, esbelta, com um desenvolvimento muscular diferente? Isso pesa. Uma pessoa gordinha, a mesma coisa. Qual é a minha genética? Vou olhar para a minha família. Minha família tem tendência à obesidade? Tem problema de tireoide? Tem problema alimentar? Tudo isso vai pesar no meu hábito. Porque se eu venho de uma rotina, de uma educação, de maus hábitos alimentares, eu vou naturalmente ter um mau hábito alimentar. Eu tenho que mudar isso. Eu vou esbarrar numa crença, que é outra coisa que eu anotei aqui, que muita gente me fala. Se minha mãe me vê comendo isso, ela vai ficar preocupada. Ou então, se a minha família me vê comendo desse jeito, eles vão rir de mim. Quem é mais importante na sua vida? Você. A sua saúde, o seu bem-estar e o seu desejo de perder peso. Perdão. O seu desejo de uma vida mais saudável, mais fitness, mais esbelta. Então, quando você coloca as suas metas na frente, não tem quem te desvie. Porque você é a sua prioridade. Não tem como dar errado. Pensa nisso. Outra que eu gosto muito aqui. Vou falar um pouquinho de relacionamento agora. E eu ouço, olha, eu achava que era uma coisa incomum, até eu começar, anotei num papelzinho e fui anotando quantas vezes eu escutava isso aqui das pessoas que me procuravam. Mulheres só têm interesse em homens com muito dinheiro. Eu escuto muito isso dos homens. Das mulheres eu escuto, eu não posso tomar iniciativa na relação porque quem tem que tomar iniciativa é o homem. Aí fica o homem pastelando, afim da menina, e a menina eternamente enrolando, esperando ele vir, e ficam os dois vivendo uma vida platônica e um nunca vai falar com o outro. Nunca vai ter uma relação. Nunca vai ter um encontro. Vocês percebem? Eu crio rotinas, às vezes por escutar, às vezes porque os amigos me ensinaram assim, às vezes porque as minhas experiências me ensinaram assim. Entendeu? O homem tem que prover, então o homem tem que ter dinheiro para a mulher ficar afim dele. Não sei. Graças a Deus na minha vida pessoal isso nunca foi uma regra, na minha família nunca teve esse tipo de educação, mas muita gente fala isso, então eu acho que na família de muita gente há esse tipo de cobrança. Entendeu? Então assim, é uma coisa cultural também, uma coisa patriarcal, às vezes até da própria religião, que o homem tem que prover e a mulher tem que ser submissa. Agora vamos falar de crença religiosa. A pessoa cresce numa família que fica falando isso, a pessoa cresce com essa mentalidade.
chega na vida, se forma, não consegue um bom emprego, vive naquele 0 a 0 de conta. O que entra vai para as contas e o resto do mês é apertado. Onde vai parar a autoestima da pessoa? Lá no quintal, preso na casinha do cachorro. Porque é o máximo que a pessoa vai conseguir se sentir. Então, assim, a gente não pode construir uma autoestima baseada no que a gente tem. A gente tem que construir uma autoestima baseada no que a gente quer. Sim, sempre um passo à frente. Porque se eu entendo aonde eu quero chegar, eu entendo até onde eu tenho que ir. Se eu entendo até onde eu tenho que ir, eu não tenho mais medo de ir até lá. E aí não tem crença que me segure. Agora, se eu viver pensando, eu não consigo, eu não posso, minha família não aceita, todas essas coisas que a gente está sempre escutando, o que vai acontecer com a nossa autoestima? Vai diminuindo, porque para eu ser feliz eu tenho que contrariar todo mundo, eu não posso, eu não quero, então eu tenho que viver infeliz para que os outros me aceitem. É justo isso com você? Não. Os outros não definem os seus sonhos. Você sim. Os outros não podem determinar o que é bom para você. Você tem que saber escutar aquilo que as pessoas te falam e separar o que serve para você daquilo que você vai jogar fora. Sim, jogar fora, jogar no lixo. Imagina que alguém te deu um papel, faça isso para mim. Você não vê valor naquilo, você amassa, joga no lixo. Porque aquilo não te serve. Aquilo não te serve. Eu, uma boa parte da minha adolescência, eu sempre andei com muitos amigos que me viam como bobão. Porque eu não ia para cima das menininhas, porque eu não vivia cantando todo mundo, porque eu não era um galinha. E eu era muito feliz assim. Tive grandes amigos, tivemos outros tipos de diversão, mas não era a nossa rotina essa coisa da galinhagem. Entendeu? Então assim, a gente cresce ouvindo, a gente tem que aprender a separar. Certo? Ouvir e deixar para lá. E na questão de estudos eu já falei, aquela coisa de você achar que estudou tudo que precisava, não precisa ir além daquele ponto e começa a perder oportunidades. Você trabalha numa empresa que começa a falar numa promoção, mas para que essa promoção aconteça, os funcionários têm que fazer determinado treinamento. Ai não, treinamento, estudar, chegar mais cedo, blá blá blá. Você começa a colocar um caminhão de empecilhos na frente. Enquanto seu outro colega já olha na promoção, já vai correndo na sua frente e já está lá na frente, já está fazendo treinamento, já está se dedicando, já está aplicando no trabalho dele. Para quem que o chefe vai olhar na hora de pensar naquela promoção? Para você que está aí enrolando ou para o seu colega que já está lá na frente botando em prática, botando a mão na massa? Entendeu? Então, vamos tirar essas crenças da frente. Vamos olhar além delas. Não olhar no que não consigo, mas pensar no que quero. E pensando no que quero, eu consigo pensar no que eu consigo. Dentro do meu alcance estão os meus sonhos. Sim, dentro do alcance. Se não estão, o que me falta para chegar até eles? Falta pensamento, falta vontade, falta tempo, falta dedicação. Quero ser rico, mas não gosto de trabalhar. Você tem um problema? Como é que você vai conseguir as duas coisas? Não dá. Você tem que ter um trabalho, tem que ter uma renda, tem que ter uma série de fatores aí para poder ter dinheiro, para poder ter suas coisas. Ter uma boa casa, um bom carro, para poder cuidar bem da sua família, poder fazer aquela viagem de fim de ano. Então existe uma série de ideais por trás das coisas que a gente almeja. E tudo começa no sonho. Já dizia Fernando Pessoa, se Deus quer, o homem sonha. E quando o homem sonha, a obra nasce. E é assim que funciona. Se eu sonho, eu tenho ideia de até onde eu quero chegar e é lá que eu vou chegar. Nada vai me desviar. Repitam comigo. Nada vai me desviar dos meus sonhos. E você repite com vontade, você sabe que isso é uma verdade. E que só depende de você. O controle remoto da sua vida está aqui na sua mão. Então, usa ele a seu favor. Algumas coisas que a gente aprende, algumas formas da gente construir, criar as crenças limitantes na nossa vida. Como é que elas entram? Porque ninguém acredita numa coisa ruim, numa coisa errada por acaso. Em algum momento da vida, aquilo fez sentido. Então eu posso aprender
ou por uma questão minha. Fui dar em cima de uma menina, levei um fora. Fui dar em cima de outra menina, levei um fora. E as duas usam óculos. Então, mulheres de óculos são mais difíceis. Olha a crença limitante nascendo aí. Eu começo a criar padrões baseados na minha percepção, que muitas vezes pode ser uma percepção deturpada. Então, eu crio obstáculos. Uma mulher de óculos deve ser mais inteligente. Então, eu não consigo dar certo com mulheres inteligentes. Eu vou atrás das burras. Então eu vou determinando a minha vida em função dos erros. Mas os erros são os meus acertos. Já dizia Thomas Edison, eu não errei 10.000 vezes. Eu aprendi 10.000 maneiras de fazer aquilo errado. E quando você coloca isso na balança, é exatamente isso. Você não erra 10.000 vezes. Você vai tentar uma coisa, não dá certo. Tenta outra coisa, dá certo. Quando aquilo der certo, você já sabe todas as maneiras de aquilo dar errado. Então é muito mais provável que dali para frente você não erre mais. Ou erre muito menos. Então as crenças vêm do próprio aprendizado, do aprendizado das outras pessoas. É o amigo que já passou por muita coisa na vida e quando você vai fazer uma coisa que ele já fez, ele fala, cara, cuidado com isso que pode dar errado. Que eu tentei e não deu certo. Mas será que ele tentou do jeito que você tentaria? Será que ele tem o seu potencial? Será que ele tem aquilo como meta e você não? Quero ser gerente de uma empresa. Cara, ser gerente dá muito trabalho, é muita responsabilidade, você tem que ficar muito atento com os funcionários, vão tentar te passar a perna. Quanto mais alta a hierarquia, maior o ganho, mas maior a cobrança. Então a gente tem que estar preparado para isso. E por que muita gente não consegue evoluir dentro de um trabalho, de uma empresa? Porque a pessoa tem medo da responsabilidade. Ela tem medo das cobranças que vão vir disso. Então ela prefere ficar num patamar mais baixo, ganhando o salário garantido do mês, sem muita responsabilidade, vivendo aquela tranquilidade. Enquanto para o outro aquilo é muito pouco, ele quer desafio, ele quer correr o risco de um ganho maior, quer ter mais responsabilidade, ele quer ser mais cobrado. Perdão. Ele precisa disso na vida dele. Então, as crenças servem para impulsionar também, não só para aprender, não só para limitar. Então, as desculpas é o medo de evoluir, o medo de aprender. Por que eu não começo uma dieta? Porque eu sei que eu não vou conseguir. Mas e se eu conseguir? E se a dieta der certo? E se eu ficar mais saudável? Se eu ficar mais bonito? Se eu ficar mais esbelto? Se as pessoas começarem a reparar mais em mim? Não vai ser legal? Não vai ser muito melhor do que as pessoas ficarem com medo de mim? Olharem para mim com pena? Com receio? Pelo menos é como eu vejo que elas estão me vendo. Não sei se elas estão me vendo assim. Vocês percebem a semiótica que tem aí? O quanto a gente se deixa contaminar pelo que a gente acha que o outro está pensando, pelo que a gente imagina que o outro sente a nosso respeito. E está errado, a nossa atenção não tem que estar no outro, tem que estar na gente. Então, puxa aquilo de volta para você. Coloca a sua importância dentro de você. Você se sente bem, então vai e faz. Você não se sente bem fazendo o que você está fazendo, então vamos começar a pensar o que não está te fazendo bem, vamos tirar isso de você. Aí que vai entrar a terapia da crença. É encontrar aquelas coisas que não te fazem bem, te prendem no lugar, ancoram seu pé. Até a figurinha da chamada da live é um cérebrozinho, que parece uma corda que parece um cérebrozinho com uma âncora. Porque é exatamente isso. A crença é uma coisa que a gente mesmo deixou ali, para prender a gente no lugar. É o medo de navegar. Por medo de navegar, nunca levantei minha âncora. Nunca explorei o mar. Então eu só conheço a costa. Para mim, o mar é a costa. Se o mar é a costa para mim, o continente é parte do mar e é tudo que eu preciso saber sobre o mar. Não, tem muito mais. Tem muito mais coisa para explorar. Tem as ondas, tem as marés, tem as profundezas, tem muito oceano para a gente explorar. Levanta essa âncora, vai explorar a sua vida, vai explorar o seu emocional, o seu coração. Sua vida está ali te esperando, só depende de você ir até ela. Só que ela vai estar sempre lá. E você vai estar sempre aí olhando e não vai atrás. Eu acho que você deveria se dar uns empurrões de vez em quando. Se cobrar de fazer, tenho medo, faz com medo. Explora esse medo. O medo é o melhor indicador de que você está no caminho da mudança. Se você está no caminho da mudança, é daí para melhor. Explora isso. Não deixa ele te acuar. Não deixa ele te prender. Usa ele para entender o seu caminho. Por que assusta? Faça essa pergunta. Por que uma escolha me dá tanto medo? Eu tenho mais medo de conseguir ou de não conseguir?
Freud dizia que quando medo da mudança for maior do que o medo do sofrimento, a gente muda. Se eu tenho mais medo, quando a dor da mudança for maior que a dor do medo, a gente muda. Por quê? Se eu tenho mais medo de ficar como eu tô do que eu tenho medo de arriscar, eu vou arriscar para sair desse medo, para deixar ele para trás na minha vida. Mas se eu diminuo aquele medo, aquele desejo que eu tenho, porque eu gosto desse medo, porque eu me apego a esse medo, eu nunca vou sair do lugar. É por isso que a crença limitante é uma prisão. É uma prisão e a chave está na sua mão e você tem medo de usar porque você tem medo do que tem além daquela porta. Mas você nunca vai saber se não experimentar. O meu conselho para vocês é: experimentem. Vocês vão se surpreender com o próprio potencial, com a própria estrada. Então, outro fator de cobrança: família, amigos, vizinhos. Quantas coisas você deixa de fazer na sua casa porque por medo do que o vizinho vai pensar? Eu quero fazer uma reforma, mudar essa fachada aqui. Mas o vizinho vai começar a reparar na minha casa, vai começar a colocar óleo gordo, então não vou fazer. Dane-se o vizinho, deixa ele lá com a casinha dele, vai cuidar da sua, vai cuidar do seu jardim. Quer um jardim bonito? Faça um jardim bonito. Quebra um pedacinho ali do piso, faz um canteiro. Investe naquilo que você quer para você. O vizinho não manda na sua vida. Como dizem por aí, ele não paga seus boletos. Então, deixa ele com as contas dele e você vai cuidar das suas. Religião, outro grande fator limitante. Só que a religião vem imbuída de um valor muito importante, porque geralmente ela tem a ver tanto com a comunidade, quanto com a família, quanto com amigos. Então são 3 fatores de peso contra a gente. E a gente não muda brigando com tudo. A gente muda entendendo as pessoas. Do porquê que elas estão me falando aquilo. Por que eles estão me dizendo que aquilo não vai dar certo, que aquilo vai dar errado. Será que elas querem mesmo meu bem? Eu tive até hoje um caso na minha vida, na minha carreira, mais de 20 anos como psicólogo, que eu questionei a fé de uma pessoa, de um paciente. Todas as outras eu ensinei a pessoa a olhar para aquilo que ela falava da religião, para os medos que ela se apontava e como caminhar dentro da religião num caminho mais libertador. Mas eu tive uma paciente que ela era agredida pelo marido, ele chegava a bater nela com a Bíblia, para ver se assim ela entendia que ela tinha que calar a boca e se submeter a ele. E sempre eu tentando falar da mudança e ela abaixando a cabeça. Eu tentando falar da mudança e ela voltando atrás. Aí um dia, depois de quase 3 meses ouvindo a mesma coisa, eu perguntei para ela: você já pensou se você está na igreja certa para você? Se você está na comunidade certa para você? Talvez na religião certa. Porque eu não vejo você falar com alegria dessa religião. Eu vejo você falar com dor. Eu vejo você falar com sofrimento. E Deus não pode ser sofrimento. Religião não pode ser uma coisa que te faça mal, tem que ser uma coisa que te faça bem, que te ajude. Eu perdi o contato com ela. Depois eu soube por pessoas do convívio que ela tinha parado de frequentar a igreja. Ela parou de contar tudo o que acontecia na vida dela para o pastor e passou a conversar com amigos, com colegas de trabalho, começou a se empenhar mais no trabalho, melhorou de vida, separou do marido, passou a enfrentar. Então, assim, às vezes a pessoa só precisa de um chacoalhão. Porque ela está tão acostumada a andar de cabeça baixa que ela só enxerga o próprio pé. Não consegue olhar o resto da rua. Mas, assim, na minha intuição naquele momento, foi o melhor questionamento que eu pude dar para ela. Ela pode não ter gostado da forma como eu falei, tanto que ela parou com a terapia. Mas ela entendeu, porque ela melhorou a vida dela, ela mudou, ela botou em prática as coisas que eu falei. Talvez não ter voltado para a terapia seja uma forma, não sei, estou viajando aqui, seja um orgulho de assumir que de fato ela estava errada todo esse tempo, ela estava olhando para o lado errado, ou de repente vergonha de entender que, nossa, eu passei por tudo isso quando eu não precisava ter passado por tudo isso, eu estava errada todo esse tempo. Muita coisa passa pela cabeça da pessoa, se eu for devagar, se eu for ficar pensando nas possibilidades, não faço mais nada na minha vida. Então prefiro acreditar que ela entendeu o que eu quis dizer, colocou em prática na vida dela e melhorou. Não, ela não mudou de religião, ela só mudou de igreja. Mas encontrou uma comunidade mais receptiva, um pastor mais aberto a ouvir o que ela tinha a dizer, a entender as dificuldades dela e ajudar ela dentro da própria religião
como se libertar. Isso é o mais importante. Não é você desdenhar das suas crenças. É você entender por que você se deixa levar por elas com tanta força. Então, quando a gente tem medo da crítica, medo do julgamento, medo do que os outros vão pensar, a gente se submete a coisas que a gente não quer, a coisas que a gente não concorda. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar o quê? Quando a gente pensa naquilo que nos prende. Não é pensar que aquilo, ai meu Deus, aquilo prende, eu vou parar de fazer. Não. A reflexão que você tem que fazer é por que eu aceito que aquilo me prenda? Por que eu coloquei tanta importância naquilo? Ah, não sou bom em matemática, por isso que eu não entro numa faculdade de engenharia. É mais importante para mim ter medo da matemática ou cursar engenharia. Parei de estudar num ponto da minha vida, por isso que eu não evoluo no meu emprego. Estou estagnado. Então é mais importante para mim eu manter esse conforto de não precisar estudar, de não desenvolver a minha disciplina, mas manter a insatisfação no emprego, ou mudar o meu hábito, colocar mais disciplina nos meus dias, estudar um pouco mais todos os dias e melhorar a minha condição de trabalho. Vocês percebem a diferença? Não é deixar de lado, é entender aonde está o seu limitador e olhar através dele. Quando você começa a refletir na sua vida e encontrar as suas desculpas, as suas justificativas do porquê você faz o que você faz, você começa a entender aonde estão as suas crenças limitantes, aonde estão as suas prisões. E quando você entende aonde estão as suas prisões, você começa a olhar além dela, para fora das grades, em direção ao mundo, em direção aos seus sonhos. Lembra que os sonhos têm que estar lá na frente, muito bem alinhados. Só que você tem que fazer a sua parte e planejar os passos que você vai dar para chegar até lá. Se você não planejar sua vida, sua carreira, sua profissão, suas escolhas, o sonho vai estar sempre lá longe. E você sempre andando, com a sensação de não sair do lugar. Então não é isso que você deve fazer. Não é isso que você quer fazer. Você não quer sonhar. Você quer viver o seu sonho. Você não quer sonhar com uma vida melhor. Você quer viver uma vida melhor. Você não quer ficar olhando, passando eternamente na concessionária vendo o carro dos seus sonhos. Você quer planejar como você vai comprar aquele carro. Como você vai ter ele. Como você vai dirigir aquele carro. Você não quer simplesmente ficar olhando o comercial de margarina, aquela família feliz, perfeita, e pensando, ai, se eu tivesse uma família dessa. Constrói esse dia. Começa o dia com mais alegria, busca um empenho dentro de você. O que te impede de mudar o seu jeito de enxergar o seu dia? O que te impede de mudar o seu jeito de abrir os olhos de manhã? Qual é a primeira coisa que você vê? Qual é a primeira coisa que você pensa? O foco tem que estar onde você quer, não onde os outros dizem que você tem que estar. Então, eu escuto muito das pessoas, sobretudo quando a gente está no Setembro Amarelo, mês de Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção à depressão e ao suicídio, né? E o que eu mais escuto de pessoas muitas vezes bem colocadas, com bons trabalhos, é: você não pode estar deprimido, você tem um bom emprego. Ah, não é possível que você esteja infeliz, você tem uma boa casa, seu casamento é perfeito, sua mulher é maravilhosa, seu marido é maravilhoso, seus filhos são ótimos. Você não pode estar deprimido. São crenças dos outros. E aí o que a pessoa começa a sentir? Isso não vai melhorar ela. Isso vai fazer com que ela se sinta mais culpada. Nossa, eu estou deprimido tendo tudo isso, olha como eu sou ruim. Então é mais uma crença para aquele pacotinho, para aquela coleção. Então não adianta eu olhar para o que eu sei que está errado. Eu tenho que olhar para o que eu sinto que esteja me fazendo mal. É ali que eu vou mudar. Eu não vou mudar de vida pensando, eu quero um emprego melhor. Então eu vou pedir conta do meu emprego atual e vou atrás de um outro emprego. Você acabou com a sua vida. Você acabou com a sua chance, você acabou com a sua carreira, você acabou com as suas finanças. Você conseguiu exatamente o contrário do que você tinha que fazer. Não é esse o caminho. Quero um emprego melhor, o que eu preciso para isso? Será que no meu emprego eu tenho uma chance de ascensão?
Posso estudar, posso me dedicar, posso fazer cursos dentro da empresa, posso buscar uma promoção. Isso é uma coisa a eu pensar. Não tem como naquela empresa. Então, enquanto eu estou lá, eu posso me preparar para outras empresas, posso estudar para um concurso, posso buscar outras oportunidades estando ali dentro. Porque eu vou estar trabalhando, minhas contas vão estar sendo pagas e é uma tranquilidade a mais que eu tenho, uma preocupação a menos para o meu carrinho. Então, pensem nisso. Toda mudança começa com o que você tem, não com o que você quer. Você tem que olhar para onde você está hoje, o que você tem hoje, e dentro do que você tem hoje, o que está bom para você e o que falta. O que está faltando alcançar? Para onde você tem que olhar? O que você não quer mais da vida que você tem? O que você quer deixar para trás? E atrás do que você vai correr? Qual é o contrário das crenças limitantes? Do que te prenda é aquilo que te liberta, que te impulsiona. As crenças impulsionadoras. Aquelas crenças que te fazem pensar que eu sou capaz de chegar no topo de uma empresa, de estar lá na presidência, eu só tenho que me dedicar muito. Não é só ganhar dinheiro, é ter responsabilidade, é ter disciplina, ter dedicação, mostrar para a empresa que eu sou o melhor que ela tem ali dentro, que eu tenho potencial. Começar uma mudança de dentro, não esperar que ela venha de fora. Toda mudança, eu já falei em várias lives, começa de dentro, não de fora. Se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida na minha profissão, eu tenho que me sentir um bom profissional. Estou numa empresa que não me valoriza, não gosto do meu emprego, então eu não consigo me sentir um bom profissional. Eu tenho que mudar para um emprego onde eu consiga me sentir bem. Talvez a empresa, talvez o tipo de trabalho que eu esteja fazendo não seja o melhor para mim, por isso me dá essa sensação ruim. Então, é buscar mesmo, é refletir com você com sinceridade. Quais são seus sonhos, como você está na busca deles, e o que está faltando ainda. Entendeu? Então, algumas coisas, alguns caminhos para a libertação das crenças. Primeiro eu já falei, é identificar aonde estão as suas justificativas. Anota essa sequência que eu vou falar, vocês vão usar muito isso na vida de vocês. Primeiro, identificar aonde estão os seus porquês, aonde estão as suas desculpas. A segunda coisa é reconhecer que aquilo é uma crença, que aquilo é algo que só existe na sua mente. Eu não sou bom nisso, é você que está se dizendo. Talvez as pessoas também digam porque você diz tanto que elas já estão acreditando em você, então começa a mostrar uma nova imagem. Eu não sou bom no que eu faço, passe a ser bom. Faça aquilo como fosse a melhor coisa que você tem, até você conseguir dar um passo para uma coisa melhor. Construa o seu bem-estar, a sua autoestima. Ninguém vai fazer isso por você, sobretudo o colega de trabalho que também quer o seu emprego, que quer a mesma promoção que você. Então não escute tanto os outros nessa hora, não. Escute você e a sua voz. Aquela vozinha que vem de dentro que vai te dizer até onde você vai chegar. Terceiro ponto é questionar essas crenças. Você entendeu que você tem uma crença. Começa a questionar por que você acredita nisso, ou seja, o que você está ganhando acreditando naquilo. Ganhos secundários. Entendeu? O que você ganha com essa crença na sua vida? Pensando que você não é o melhor, aceitando se submeter a um emprego que você sabe que não é para você, que não é a sua ambição, que a sua carreira está em outro lugar. Você se formou numa coisa, mas está trabalhando em outra. É o que você quer? Ou você quer voltar para a sua carreira? De repente, vale a pena correr alguns riscos para melhorar, para se sentir bem, para evoluir pessoal e profissionalmente. Então, você tem que entender o que você está ganhando acreditando naquilo. Pode ser um comodismo, pode ser uma zona de conforto. Não, paga minhas contas. Beleza, é só isso que eu quero na minha vida, pagar conta? Não quero aproveitar, não quero me sentir bem, não quero me divertir. Pensa nisso. O quarto ponto é perceber as consequências das suas crenças. Você identificou suas crenças, você entendeu que elas são crenças, você reconheceu o que aquilo está te fazendo ganhar, entendeu? E a partir de agora você vai perceber aonde aquilo te prende. Você entendeu que aquilo é uma crença limitante. Qual é o limite que ela está te mantendo? Qual é o tamanho dessa coleira? Sim, porque é uma coleira que você pôs em você. Até onde a sua crença te deixa chegar. Pronto, entendeu qual é o limite que aquilo vai te levar. Quinto passo, tira a coleira.
Adote uma nova crença. Liberte-se. Empodere-se. Entenda que você, a sua vida, é muito maior do que aquela coleira. Que você determina os seus limites. Se há um limite, é até onde você já é capaz de chegar. Então vamos explorar um pouco mais. Que nem corredor. Ele sabe o quanto ele consegue correr antes de cansar, de chegar no limite dele. O que ele faz? Ele tenta sempre correr um pouco mais. Um pouco mais, fazer um pouco mais. O levantador de peso, ele sabe o quanto ele aguenta tranquilamente. Ele começa a colocar um pouco mais, estendendo aquele limite, aquela zona de conforto dele. E você com a sua vida vai passar a fazer a mesma coisa. Você sabe até onde você consegue chegar. Então, todos os dias a partir de hoje, você vai dar um passo além. Você vai enfrentar o medo de soltar essa coleira, de largar da beiradinha e nadar para esses mares profundos. Você vai se soltar dessas amarras que te prendem numa vida que você sabe que não quer mais. E eu sei que você sabe que não quer mais. Então, se eu sei, todo mundo em volta de você sabe. Então, para de aceitar um limite quando você tem todo um potencial para exercitar. Quando você tem todo um poder aqui, na sua mão, para usar. As chances são infinitas, as oportunidades mais infinitas ainda. Só depende de você reconhecer o que você tem que largar a mão, ou seja, aquela corrente que está no seu pescoço, para poder ir muito além daquilo. Só depende de você. Então, adote uma nova crença, liberte-se das anteriores. E o último passo é o recondicionamento, ou seja, coloque em prática. Você já sabe até onde você chegou. Mas você vai ficar chegando sempre no mesmo ponto a vida inteira. Olha que coisa chata. Você já decorou aquele caminho. Já decorou aquele potencial. Você já sabe que você é capaz de fazer aquilo. Ah, eu sou um escritor. Eu escrevo 1000 folhas por dia. Beleza. Você sabe até onde você é capaz de chegar. Mas eu quero ir além. Comece a escrever um pouco mais. Eu sou um nadador. Eu consigo fazer 10 piscinas com tranquilidade. Beleza, faça 11. Sou um corredor. Eu corro 100 metros. Corra 110. Pensa que um ano tem 365 dias. Se você melhorar 1% do seu potencial todos os dias, em 100 dias, quase 1/3 do ano, menos até, você vai ter dobrado o seu potencial. E essa sensação não tem preço. Porque uma vez que você explore o mundo além dos limites, você não vai deixar botar aquela coleira de novo em você. Aquela coisa incômoda que te empreende, que te limita. Você não vai mais aceitar aquilo na sua vida. E a pior pessoa para colocar isso é você. Porque é uma mão que você não recusa. Então, começa a exercitar isso aqui. Deixa aí o medo. E para falar um pouquinho de pandemia, daqui a pouquinho a gente vai entrar na reta final aqui da live. Para falar um pouquinho de pandemia, qual é o maior limitador que a gente tem hoje em dia? É o isolamento social, o medo da doença. Então, você não tem que deixar de viver por isso. Você tem que viver de uma forma que te empodere. Quais são os seus limites hoje? Ah, eu não consigo ir fazer um curso, tem tanto curso online. Eu não estou conseguindo me dedicar no meu emprego, o que está acontecendo? É a dedicação, é a falta de um chefe cobrando? Seja o seu chefe. Passe a se estabelecer metas. Tem que cumprir tanta carga de trabalho. Comece a colocar para você mesmo os seus limites, as suas crenças. Para quê? Para que você tenha uma noção, uma consciência de onde está a sua vida hoje, qual é o seu potencial hoje. Ah, a pandemia está uma droga, não consigo procurar emprego. Consegue sim, na internet tem um monte de vaga, tem um monte de empresa contratando para home office, porque as empresas estão descobrindo que isso é um mercado muito bom. O investimento é menor, o gasto com funcionário é menor e dá para ter muito mais gente trabalhando. Então isso é muito bom. As empresas estão aprendendo isso. Aprenda junto com elas. Aprenda a usar esses recursos, essas ferramentas. Então, potencial é o que não falta. Você está na beira da piscina, com aquele mundão de água na sua frente, aquela piscina olímpica inteira para você atravessar. E você sabe que consegue atravessar, e eu sei que você sabe que consegue atravessar. Então, por que você vai aceitar se limitar?
Por que você vai se calar? Por que você vai deixar que te calem, que te digam? Você não consegue. Vou te mostrar. Vou te mostrar quanto eu não consigo. Eu posso não conseguir ainda naquele momento. Mas se naquele momento eu conseguir mostrar um pouco mais do que eu sempre mostrei, a pessoa vai ter medo. Eu sou um levantador de peso que sempre levantou 100 quilos de cada lado. Você não consegue levantar 200, eu vou te mostrar. Vou e boto 20 de cada lado. A pessoa não vai passar, ele não chegou a 200. Não, ela vai olhar e falar, nossa, eu nunca vi ele levantar 120. Você percebe? Eu já causo uma mudança na pessoa. E aí eu me sinto melhor porque eu estou indo além do meu limite e estou causando uma mudança nas pessoas que estão vendo o meu esforço. E esse encontro do meu potencial com a expectativa das pessoas vai ser muito mais motivador do que sempre olhar um aprisionamento. Gabi está agradecendo aqui. Gabi, isso é o que eu mais faço, cara. Superar limites é um desafio diário para todo mundo aqui. Estava falando outro dia na assembleia até do grupo lá. Eu tenho mudado muito a minha pegada na forma de atender. Eu tenho estudado muito, tenho evoluído demais para ir além do meu limite. Porque eu fui fazendo uma contabilidade de quantas sessões um paciente fica comigo. E aquilo me assustou. Aquilo me assustou porque eu sei que os pacientes podem ir muito além daquilo. Só que eu parei de culpar os pacientes. Eu passei a me culpar. Por que eu só levo a pessoa até esse ponto? Por que eu causo esse desconforto em algumas pessoas? Por que a expectativa não está sendo encontrada? E aí eu entendi onde eu estava errando. E a partir daí eu tirei a minha coleira e estou indo muito além, estou mudando completamente a forma de falar, a forma de pegar, estou montando uma nova rotina, um novo cronograma aí. E é isso que a gente tem que fazer. Vanessa, a palavra é exatamente isso, incrível, que quer dizer não crível, não acreditável. Eu acredito até onde eu posso chegar. Só que eu quero acreditar que eu posso ir muito mais além daquilo. E as pessoas têm que entender que elas podem ir além daquilo. 1494, se não me engano. Cristóvão Colombo. Ninguém nunca tinha navegado para tão longe da costa. E ele bateu no peito e falou, eu vou fazer isso. E as pessoas falando, é loucura. Você não vai chegar a lugar nenhum, eu vou fazer isso. O que ele encontrou no meio do caminho? Um continente inteiro que ninguém conhecia. Literalmente um mundo novo de possibilidades para serem exploradas, de recursos para serem encontrados, de culturas a serem desvendadas. Ele encontrou um universo inteiramente novo, esperando por ele. E a vida é exatamente isso. Enquanto eu aceitar andar vendado, eu vou passar a acreditar que o mundo é escuro. Mas quando eu tiro essa venda da minha vista, eu vejo o mundo. Eu vejo o meu potencial, eu vejo até onde eu posso ir. Eu sei o que eu sou capaz de fazer. Então, se lá na frente eu vejo uma coisa que eu posso mudar, que eu posso ajudar, eu já sei. É lá que eu vou chegar. Ninguém vai fazer isso por mim. Não tem amigo, não tem marido, não tem filho, não tem pai, não tem colega de trabalho, não tem chefe, não tem coach, não tem terapeuta. É você. Porque eu falo para todos os meus pacientes, a terapia não começa da porta para dentro. Começa da porta para fora. Não é o que você fala que faz que vai fazer a diferença no seu dia. É o que você faz no seu dia. É pegar um caminho diferente para o trabalho, é andar por uma rua onde você nunca esteve, conhecer um bairro novo, uma vizinhança nova, olhar no rosto das pessoas, olhar de frente. Quem são essas pessoas? O que elas veem quando me olham? Vem medo ou vem potencial? Vem insegurança ou vem possibilidade? Vem certeza. E eu, como terapeuta e mentor aí de muitos terapeutas, eu ensino muito isso para todos. Quem é o terapeuta que aquele paciente está encontrando, que aquele cliente está buscando? É uma pessoa que abaixa a cabeça, que tem medo, que não olha nos olhos? É uma pessoa que olha de frente, olho no olho. Ensina a ter dedicação, ensina a se abrir, ensina a acreditar no próprio potencial. Eu não vou pegar ninguém pela mão e falar, vai e faça. Vocês sabem que tem que fazer. Vocês sabem que conseguem fazer.
Só depende de vocês. No meu consultório, eu atendo muita gente que vem com essa dúvida. Não tem... Muita gente fala da terapia, coisa de doente. Não, a terapia é para você se conhecer também. O diagnóstico é para você entender como você funciona e olhar além desse limite que é aquilo que você acha que você é. Quem é você hoje? Responde. Pega um papel, uma caneta, um lápis ou o que você quiser, escreva. Quem eu sou hoje? Você vai ver que no começo vai dar uma trava, porque a gente não é treinado para olhar para a gente é treinado a olhar para os outros. A gente é treinado para perceber o que os outros estão fazendo, mas e o que a gente está fazendo? Quem sou eu hoje? Eu sou uma pessoa que, apesar de ter 20 anos de formado, eu estou sempre estudando tudo referente à minha profissão. Formas de atuação, formas de testes, formas de avaliação. Estou montando protocolos novos para o psicodiagnóstico baseado nesses novos estudos, nas novidades que vêm do conselho. Eu estou me antenando, eu estou me atualizando. Então eu não paro. Não existe uma coleira que fala, eu cheguei até onde eu quero. Eu não cheguei. E sinceramente eu espero nunca chegar. Porque eu acho que foi Sócrates que dizia que se um dia eu perceber que eu não tenho nada mais para aprender nesse mundo, está na hora de eu morrer. Porque eu cheguei no limite terminal da minha capacidade. É mais ou menos o que eu penso. Se um dia eu chegar à conclusão de que eu já sei tudo, o que eu estou fazendo aqui? Esse mundo não é mais para mim. E é o que a gente faz quando a gente vive na zona de conforto. Tem tudo que eu quero. Sei tudo que eu preciso saber, já fiz todos os cursos que eu quero. Até onde isso me levou? Para o sucesso que eu quero? Para os meus sonhos? Ou para uma vida árdua? Para uma vida incerta? Todo mês aquele giro. Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Será que vai sobrar dinheiro? Eu quero fazer um curso. Como é que eu vou fazer esse curso? Bota no papel. Corta de cá, corta de lá. Não dá. Então, não cheguei até onde eu quero. Tem muito mais. Eu brinco com o pessoal que fica, fiz curso de fulano, super legal, fiz curso de cicrano, super legal, ele dá um desconto legal. Curso agora não está me interessando. Porque eu estou organizando a minha forma de trabalho com o que eu já tenho. Lembra que eu falei, toda mudança começa com o que eu tenho, antes de ir atrás de algo novo. Eu tenho muito recurso, eu tenho muita bagagem, então eu tenho que organizar essa bagagem para poder fazer uma viagem maior, e é isso que eu estou fazendo. Estou mudando a minha forma de pensar. E eu convido vocês a pensarem, a fazerem a mesma coisa. Comece a olhar para vocês. Responda a pergunta que eu fiz. Quem sou eu hoje? Por escrito. Não pode ser no celular, não pode ser no computador. Tem que ser à mão. Para quê? Para você enfrentar a preguiça de pensar em você. Para você começar a olhar para você, para suas coisas, para o seu potencial. E depois que você responder isso, você vai se fazer uma nova pergunta. Por que eu sou assim hoje? Pontos positivos e pontos negativos. Vocês conseguem fazer isso? Quem quiser me ajuda, só mandar mensagem, só mandar direct, daqui a pouco o reloginho vai começar a piar aqui. Vou estar sempre à disposição e vou adorar ajudar vocês aí. Mas não aceitem colocar no papel que eu sou assim e falar, eu sou assim, pronto. Não, você não é assim, pronto. Aquilo é um mapa de quem você é. Mas o mapa não é o seu território. Você é muito mais do que um nome, muito mais do que um RG, muito mais do que uma colinha numa live. Você é uma pessoa, você é um profissional, você tem potencial, você tem sonhos, corre atrás disso. Lembra do que eu falei, controle remoto. Usa o seu, tá bom? Gente, me despeço de vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Deixem seus comentários, ela vai ficar gravada tanto no IGTV quanto no YouTube. Eu estou sempre aberto para as mensagens, para os comentários, para as dúvidas, que as lives eu construo sempre uma em função da outra. E quantas vezes eu não tinha uma ideia e as dúvidas que vocês me trouxeram mudaram toda a minha forma de pensar e virou uma nova live. Essa live mesmo nasceu disso. Semana que vem, última quarta-feira do mês, Setembro Amarelo, eu vou falar sobre saúde mental, vou falar um pouco sobre os transtornos mentais mais conhecidos, prevenção a suicídio. O reloginho do Instagram começou. Então vai ser uma live muito importante e muito pertinente para o nosso momento, tá bom? Beijo para todos, espero as mensagens de vocês e até a próxima, gente.
Ah, não consigo encerrar.